para retirar esse direito. Porque se eu fizer, estou violando uma cláusula pétrea. O professor está me dizendo o seguinte: eu tenho direitos do homem previstos na Constituição, direitos fundamentais, e que são previstos em vários tratados internacionais que o Brasil assinou perfeitamente. Professor, quer dizer que esse direitos humanos, porque é previsto em tratados internacionais, do homem e direitos fundamentais, direitos estes previstos na nossa Constituição, entenda, direitos fundamentais, não posso retirar, não posso diminuir. Então, interessante. Na nossa Constituição, existe a vedação do retrocesso. Não posso retirar direitos que foram assegurados pela nossa Constituição. E também, longe tempos, por tratados internacionais sobre direitos humanos. Veja que interessante. Nós vimos que direitos do homem são inerentes ao ser humano, não precisam estar em documentos escritos. Quando colocados em uma Constituição, direitos fundamentais. Quando previstos em tratados internacionais, direitos humanos. Vimos que no nosso país nós temos a possibilidade de constitucionalização de tratados internacionais sobre direitos humanos. Um tratado internacional pode ser elevado à condição de emenda constitucional. Entre nós, isso ocorrendo, com certeza, eu terei o bloco de constitucionalidade. Um tratado internacional, que hoje é norma supralegal, pode ser levado à norma constitucional, à emenda constitucional. Ok? Importante, para humanistas, na prova de um procurador, defensor público, né, de um Estado-membro, por exemplo, de São Paulo, você vai sustentar que o bloco de constitucionalidade já existia desde a entrada em vigor da Constituição, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 5º. Para nós constitucionalistas, com certeza, existe hoje a previsão, após a emenda constitucional 45 de 2004, a previsão no parágrafo 3º do artigo 5º. Com relação às penas que não podem existir, não pode existir pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, como é dito também na nossa Constituição, que não pode haver pena de caráter perpétuo, você vai ficar preso até morrer, não pode haver esse tipo de pena. Não pode haver pena de trabalhos forçados, você vai ter que trabalhar para se alimentar e ganhar vestimenta, não pode. Não pode haver pena de banimento, seria a expulsão, o exílio, a expulsão de brasileiros, não pode voltar a existir. Não podem ter penas cruéis, dedo no olho, corta a mão, né? Penas vinculadas à punição dolosa do corpo da pessoa, né? Penas corporais, isso não pode existir. Queridos amigos, encerramos então este segundo bloco e vamos para o terceiro. O terceiro bloco é o X da questão. Questões de prova que nós vamos resolver para vocês. Vamos até lá? Meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao terceiro bloco, é o X da questão, questões da prova que nós vamos resolver junto com vocês na prova da OAB, ok? Vai aparecer na tela para vocês a primeira questão, questão OAB CESP 2007, veja lá. Assinale, acerca da teoria geral dos direitos fundamentais, assinale a opção correta. Então tem apenas uma certa, ok? Vamos ver a letra A. O dispositivo constitucional que assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito é um direito e não uma garantia. Meus caros amigos, com relação a essa letra A, bom, a questão da proteção que as pessoas têm de se socorrer do Poder Judiciário, para grande parte dos doutrinadores, é uma garantia, né? E há quem entenda que seja um direito e uma garantia, ok? Direito e garantia, ou pelo menos garantia. Agora, só um direito, aí fica complicado, tá? Porque você vai usar do Poder Judiciário para defender um direito que você tem. Com certeza, é uma garantia para alguns, um direito e uma garantia, não só um direito. Essa letra A está equivocada. Está equivocada por conta do Poder Judiciário protegendo alguém, eu tenho uma garantia para fazer valer um direito. E para alguns, um direito e uma garantia. Letra A está equivocada. Vamos à próxima? Letra B. O direito ao progresso é um exemplo de direito fundamental de segunda geração ou dimensão. Meus queridos amigos, no seu caderninho, né? Quando se fala em direito ao progresso, entenda que eu tenho um direito a evoluir dentro da sociedade. Esse direito ao progresso, ele é conhecido como direito de terceira geração ou terceira dimensão. Então pensa comigo, ó,
Primeira geração protege grupos de indivíduos, direitos individuais, vida, igualdade, liberdade. Segunda geração protege grupos de pessoas, trabalhadores. Terceira geração protege a paz universal, o meio ambiente, um grupo de pessoas indeterminado ou indeterminado. De pessoas, ok? Indeterminável ou indeterminado. Então, meus amigos, a letra B está equivocada. Progresso é um exemplo de terceira geração, ok? Terceira geração ou terceira dimensão. Letra B está equivocada. Vamos ver a próxima? Muito bem, aparecendo na tela. Letra C, vamos ver se a letra C está certa. Os direitos fundamentais são relativos e históricos, pois podem ser limitados por outros direitos fundamentais e surgem e desaparecem ao longo da história humana. Meus caros, essa letra C, veja lá, direitos fundamentais previstos em Constituição. Relativos e históricos. Com relação à evolução histórica, lógico, quanto mais eu vou avançando, mais direitos eu vou protegendo. Relativos é verdadeiro. Por quê? Nenhum direito é absoluto. A própria vida pode ser limitada no nosso país em caso de guerra com relação à pena de morte. Ok? A intimidade é protegida, salvo se eu estou usando a minha intimidade para cometer delitos. Pode haver a quebra de sigilo telefônico, por exemplo. Ok? Então essa letra C está correta. Um texto perfeito. Né? Uma outra aresta poderia ser parada, mas no todo a letra C está correta. Perfeito, ok? Vamos à letra D? Pessoal, quando previstos em tratados e convenções internacionais, os direitos fundamentais são equivalentes às emendas constitucionais. Presta atenção no texto. Quando previstos em tratados e convenções internacionais, os direitos fundamentais são equivalentes às emendas constitucionais. Meus amigos, essa letra D, para nós, prova do OAB, né, prova de concurso, né, cuidado se for prova de defensor público, daí pode ser que eles entendam que está certo. Mas uma prova da OAB, para nós, entenda que isso está errado. Por que está errado? Olha a questão novamente, veja lá para você entender. Meus caros, prestem atenção. A nossa Constituição prevê a possibilidade de constitucionalização, de eu elevar um tratado internacional à condição de emenda, ok? Meus caros, o que eu preciso? De 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Aprovar aquele tratado com o mesmo quórum de uma emenda. Isso para a prova da ordem. Então, meus amigos, não é porque eu tenho um tratado internacional que vai ser equivalente a uma emenda. De acordo com a Constituição, você percebeu? De acordo com o CESP, eu preciso da mesma aprovação de uma emenda. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Isso você percebe lendo parágrafo 3º do artigo 5º. Então, nessa questão, a correta é a letra C. Vamos colocar outra vez para eles. A letra C, para a gente fixar o conhecimento. Vamos ler mais uma vez, letra C. Vejam lá. Isso. Os direitos fundamentais são relativos e históricos, pois podem ser limitados por outros direitos fundamentais. E surgem e desaparecem ao longo da história humana. Ok? Essa é a correta. Meus amigos, vamos enfrentar a próxima questão? Vamos lá? Próxima questão. Essa questão não é grande, mas olha a questão bonita de prova, questão inteligente. Veja lá. Também CESP 2007, prova recente. O descaso para com os problemas sociais que veio a caracterizar o état gendarme, associado às pressões decorrentes da industrialização em marcha, o impacto do crescimento demográfico e o agravamento das disparidades no interior da sociedade, tudo isso gerou novas reivindicações, impondo ao Estado, presta atenção, impondo ao Estado um papel ativo, aí está a dica, papel ativo na realização da justiça social. O Estado realizando a justiça social. O ideal abstenteísta, quer dizer, não vou fazer nada, do Estado liberal, não respondia satisfatoriamente às exigências do momento. Meus caros, esse é o texto retirado da obra do professor Gilmar Mendes Ferreira e outros autores, né? Uma excelente obra, uma das melhores que eu conheço de direito constitucional no país, tá? Esse texto, lá da obra do professor Gilmar Mendes e dos outros autores, diz respeito ao quê? Vamos ver quais são as alternativas. Prestem atenção nas alternativas. Vai aparecer na tela as 4 alternativas. Veja lá, as 4 alternativas na tela. Olha lá. Esse texto caracteriza, em seu contexto histórico, letra A primeira geração de direitos fundamentais. Meus caros, corta para nós aqui. Primeira geração protege grupos de indivíduos após a Revolução Industrial, tendo como marco, por exemplo, a Revolução Francesa. Então essa primeira geração tem a ver com o texto, meus amigos? Não, essa letra A está equivocada. O texto não diz respeito à primeira geração, ok? Vamos ver a próxima? Letra B.
de segunda geração de direitos